Meditação do dia. No livro de Daniel, capítulo 10, a palavra de Deus nos fala sobre a palavra que foi revelada a Daniel, que envolvia um grande conflito. No capítulo anterior, a palavra de Deus nos falou sobre a oração que Daniel fez pelo seu povo, intercedendo por si mesmo e pelo seu povo, diante de tudo aquilo que eles haviam praticado contra o Senhor. Agora, no capítulo 10, a palavra de Deus nos fala assim: No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, e ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne com vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hidekel, e levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz, e o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Nesses versículos, nós vemos o momento em que Daniel tem essa visão maravilhosa, mas por 3 semanas ele esteve triste. Ele era um homem de Deus, um profeta, ele era um homem consagrado ao Senhor. Mas durante 3 semanas ele esteve triste, buscou ao Senhor. Alimento desejável ele não comeu, e nós podemos ver que ele fez um propósito semelhante ao que ele fez no início da sua trajetória, lá no capítulo 1, quando ainda ele era jovem, e ele propôs no seu coração não se contaminar com os manjares de Babilônia, comendo juntamente com seus amigos apenas apenas legumes e água durante 10 dias. Aqui, durante 21 dias, Daniel, ele não come alimento desejável, nem carne, nem vinho, e ele fica durante 3 semanas nesse propósito, buscando ao Senhor. E aqui nós podemos ver que ele ficou triste durante essas 3 semanas. Não significa porque nós fazemos a obra do Senhor ou porque nós temos intimidade com Deus que nós não passaremos por momentos de tristeza. Daniel passou por 3 semanas de tristeza ali, buscando ao Senhor por uma resposta. E depois que se cumpriram as 3 semanas, quando ele estava ali à borda do grande rio Hidekel, ele levantou seus olhos e viu esse homem vestido de linho, cingido com ouro fino de Ufaz nos seus lombos. Louvado seja o nome do Senhor. E só ele teve essa visão, porque tem coisas que é somente para quem Deus escolheu. Tem coisas que somente aqueles que Deus escolheu para determinadas funções, para determinados chamados. Tem coisas que somente essas pessoas irão entender. Tem coisas que somente o servo, a serva do Senhor, chamado para determinada obra, irá ver, irá ter o discernimento. E os homens que estavam com ele não viram aquilo que ele estava vendo, mas tiveram grande temor e fugiram, escondendo-se. E Daniel ficou ali só, contemplando aquela grande visão, mas também não ficou força nele. O seu semblante mudou em corrupção e ele não teve força alguma, porque Daniel, ainda que fosse um homem de Deus, ele era um ser humano. Nós somos seres humanos. E quando temos uma experiência espiritual, não é possível que nós fiquemos da mesma forma que nós estamos. A força sai de nós. E é por isso que Paulo nos fala que quando estou fraco, então sou forte.
Porque quando vivemos uma vida espiritual, quando buscamos ao Senhor, quando temos experiências com Deus, a nossa força sai de nós para dar lugar ao poder de Deus. E é por isso que o Senhor Jesus falou a Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Daniel ouviu a voz das palavras desse ser celestial que estava ali diante dele, mas novamente ele cai sobre o seu rosto num profundo sono, com o seu rosto em terra, porque aquilo ali era uma experiência espiritual. E é isso que acontece quando nós temos experiências espirituais. Quando nós temos comunhão com Deus, nós caímos sobre o nosso rosto e precisamos da sua ajuda para ser fortalecidos e continuar de pé, continuar vivendo com Deus. Nós temos essa dependência mais notória em nossa vida quando nós temos uma vida de comunhão com Deus. E nos demais versículos nós vemos que esse ser, ele fala que veio até ali para fazer que Daniel entendesse as coisas que iriam acontecer, a palavra que foi revelada a ele, para que ele entendesse essas coisas. E aquele ser conforta Daniel, dizendo que desde o primeiro dia que Daniel aplicou o seu coração a compreender e a humilhar-se perante o seu Deus, as suas palavras foram ouvidas e que ele havia vindo ali por causa das suas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia havia resistido ele durante 21 dias. E Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar ele. E ele ficou ali com os reis da Pérsia. Então nós vemos que houve uma batalha espiritual de um ser celestial também que batalhava pelo reino da Pérsia, batalhando contra esse ser que veio ali para fazer com que Daniel entendesse. E esse ser fala no versículo 21 que ninguém há que animasse ele contra aqueles senão Miguel, vosso príncipe, aquele que batalhava por Israel. Então, nós vemos diante disso que até mesmo para esse anjo, para esse ser celestial, não foi fácil, não foi de qualquer maneira. Teve batalha também. E vai ser assim no nosso ministério. Vai ser assim na nossa vida. Vai ter batalhas. Não é porque a gente vai para o céu, não é porque a gente é servo de Deus, que a gente não vai enfrentar batalhas. Até mesmo os anjos enfrentam e nós também iremos enfrentar. Que possamos meditar nessa palavra, que possamos guardar em nosso coração e assim ter uma excelente sexta-feira na presença do Senhor Jesus. Amém.